Muito bem, como a gente estava falando no vídeo anterior, agora a gente vai finalizar, né? Já montamos aqui a nossa equação em função só da temperatura final do sistema e agora a gente vai resolver essa equação. A gente vai passar esses dois termos negativos para o lado direito da equação, eles vão passar positivos. Aqui do outro lado a gente vai fazer então 50 vezes t mais 500 vezes t vamos ficar com 50 vezes t mais 500 vezes t, a gente vai ficar com 550 vezes t é igual a 50 vezes 42, agora positivo, que vai dar 2.100, mais os nossos 10.000, que a gente vai ter do outro lado. Aqui a gente tem 50 vezes mais 500, dá 550, 50 vezes 42 vai dar os 2.100 positivos para o outro lado, e os 10.000 também positivos para o outro lado. Aqui eu coloquei só 1.000, 10.000. Então, como consequência disso, a gente vai ter o seguinte resultado. É, 550t é igual a 12.100. Então, consequentemente, o nosso t vai ser igual a 12.100 dividido por 550. Então, a gente vai ter no final t igual. Então, nós vamos ter no final a temperatura de 22 graus Celsius. Observem que se o que deve servir de norte para vocês na hora da solução de uma questão como essa. Eu encontrei uma temperatura que está entre as temperaturas que a gente estava analisando ali na nossa questão. Começou com ferro a 42 e a água a 20. Se eu encontrasse uma temperatura maior do que 42, não faria nenhum sentido, né? Porque a maior temperatura inicial é 42 e a menor é 20. Então tem que ficar a temperatura final entre essas duas temperaturas, que vai ser a temperatura de equilíbrio. Não é para acontecer de existir uma temperatura menor do que 20 nem maior do que 42. Não faria nenhum sentido, tá? Pensando na situação que a gente tem aqui, que há apenas dois materiais envolvidos trocando calor entre eles, tá? Então 22 é a temperatura de equilíbrio, maior do que a temperatura da água e menor do que a temperatura do ferro, no nosso caso aí. Agora a gente vai passar para a próxima questão, a nossa P57. O que ela me diz? Eu tenho um bloco de alumínio com calor específico de 0,22, a massa de 100 gramas, ele é deixado no interior de um forno até entrar em equilíbrio térmico com ele. Quer dizer o quê? Atingir a mesma temperatura do forno.
Logo ao ser retirado, ele é colocado em 4.400 gramas de água. Calor específico da água. A temperatura de equilíbrio térmico é 32 graus Celsius. Ele quer saber qual é a temperatura do forno, tá? A temperatura, ou seja, a temperatura que a peça do bloco de alumínio saiu do forno, tá? Como ele atingiu o equilíbrio térmico, ele saiu com a temperatura final. Então essa questão ela é feita em duas etapas. E a gente faz ela voltando no tempo, tá? A gente vai começar do final, que é onde eu sei a temperatura, né? Final do meu sistema, que é 32 graus Celsius. Temperatura final, tanto da água quanto do alumínio, 32. A água começa a 30 e ela termina com 32. Eu não sei qual é a temperatura final do meu bloco quando ele sai do forno. Essa temperatura final do bloco da primeira situação, da interação bloco-forno, ela vai ser justamente a temperatura inicial da interação entre o bloco e a água. Então prestem muita atenção. Eu vou ter primeira situação, interação bloco-forno, tá? A gente vai então descrever isso aqui no nosso quadro agora para vocês. Nós temos então, na nossa primeira situação, eu tenho o meu bloco, então eu vou colocar aqui QB do bloco, aqui embaixo. Eu vou ter QB, que é o calor perdido, ganho pelo bloco, nesse caso, porque o forno está a temperatura maior, tá? A temperatura inicial do bloco ele não informa a temperatura inicial do bloco, tá? Então ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio térmico, temperatura do forno. Ok. Então a nossa situação ela fica simplificada. Eu tenho assim que ele é retirado, vai ser a nossa temperatura inicial do bloco. Eu sei a temperatura final, a temperatura inicial da água e eu sei a massa. Então tá. O nosso QB, eu estava colocando lá na nossa lousa, vai ser o calor, no caso, perdido pelo bloco, depois que ele sai do forno, que ele é colocado em contato com a água, mais o calor absorvido pela água, tem que ser igual a zero, como a gente estava trabalhando antes. Então, de novo, MB, CB, delta, teta, B, mais MA, CA, delta, teta, A, que é da água, tem que ser igual a zero. A gente sabe pela questão que a massa do bloco é de 100 gramas. 100. O calor específico do bloco é 0,22. E a variação da temperatura vai ser temperatura inicial, que pra gente é o que a gente quer determinar. A temperatura inicial vai ser a temperatura do forno. Perdão, é o final menos inicial. No nosso caso vai ser 32, que é a temperatura final do bloco,
menos a temperatura inicial, que vai ser o nosso θ0. A massa de água é 4.400 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura da água vai ser 32. Vai ser o resultado da subtração do 32, que é o final da água, menos 30, que é o inicial. Então, vai ser o nosso 2 graus Celsius. Aqui, 2 graus Celsius. É igual a 0. Tá? Aqui não é 12, tá, pessoal? É 2 vezes 1. Tá? Cada pontinho multiplicação. Então, a gente vai ter aqui no final nosso resultado. Vamos fazer agora a multiplicação, tá? A gente vai ficar aqui 100 vezes o 0,22 vai dar 22 vezes 32 menos θ0. Isso vai ser mais 4.400 vezes 2 é igual a 0. A gente vai fazer agora a distribuição como a gente fez na questão anterior. O 22 vezes o 32 e o 22 vezes o θ0. Quando a gente multiplicar aqui o 2 vezes o 4.400, a gente vai ter 8.800. Bom, nosso 22 vezes o 32 vai nos dar 704 menos 22 θ0 mais o nosso 8.800, que é o resultado do produto que a gente já tinha falado antes. Isso tem que ser igual a 0. Esse termo aqui que está negativo, a gente passa para a direita, deixando ele positivo. Então, o que a gente vai ter aqui do outro lado? Nós vamos ter o nosso 704 mais 8.800. Nosso 704 mais 8.800, ele tem que ser igual a 22 θ0. Setecentos e quatro mais 8.800 dá 9.504. 9.504 é igual a 22 θ0. Agora, esse 22, ele passa dividindo. Esse 22 passa dividindo. E a gente fica com 9.504 dividido por 22 tem que ser igual ao nosso θ0, que é justamente a temperatura que a gente está procurando. Então, a gente vai ter como resultado o nosso θ0 igual a 432 graus Celsius. Essa é a temperatura com que o nosso
A nossa peça saiu do forno, 432 graus Celsius, que é justamente a temperatura do forno, tá? Que a gente estava procurando. Na próxima aula a gente vai continuar respondendo mais questões a respeito desse assunto de equilíbrio de calor, tá? Essa equação de equilíbrio de calor que a gente está utilizando nessa aula. Até a próxima.